Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1044, pregado na manhã de domingo, dia do Senhor, 31 de março de 1872, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Spurgeon pregou este sermão quando tinha 38 anos, 20 anos antes de falecer. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Lucas 3,16. Não era ofício de João cercar-se de seguidores, mas sim direcioná-los a Jesus. E ele cumpriu fielmente sua missão. A opinião dele sobre o seu mestre, de quem era o arauto, foi muito elevada. Reverenciou como ungido do Senhor, como rei de Israel. Consequentemente, ele não foi tentado a elevar-se como um rival. Ele se deleitou em declarar: convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Ao abrir mão de exaltar-se a si mesmo, João Batista usa a referida expressão que foi registrada em cada um dos evangelhos, com algumas pequenas variações. Mateus diz assim: cujas sandálias não sou digno de levar. Mateus 3,11. João não era digno de carregar as sandálias de seu Senhor. Marcos escreve: do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Marcos 1,7. E João expressa isso da mesma maneira que Lucas. Esse ato de calçar as sandálias, tirá-las e guardá-las, era uma tarefa que normalmente cabia ao servo mais insignificante. Não era uma tarefa que proporcionava qualquer reputação ou honra. No entanto, o Batista sentiu que seria uma grande honra ser um servo humilde do Senhor Jesus. Ele compreendia que o Filho de Deus era infinitamente superior a ele. E, portanto, João seria honrado se apenas lhe fosse permitido ser o mais humilde escravo ao seu serviço. Ele não permitiria que os homens fizessem comparações entre Jesus e ele. João não consentiria com isso, nem mesmo por um instante. Agora, essa consideração honesta de si mesmo, como menos do que nada comparado ao seu mestre, deve ser rigorosamente imitada por nós. João deve ser elogiado e admirado por sua atitude, mas melhor ainda, ele deve ser cuidadosamente imitado. Lembre-se de que João não era de modo algum um homem inferior. Entre todos os nascidos de mulher, antes do seu tempo, não houve outro maior que ele. João foi o assunto de muitas profecias, e sua tarefa era peculiarmente nobre. Era amigo do grande noivo, e o apresentou à sua noiva escolhida. João era a estrela da manhã do dia do Evangelho, mas ele não se considerava uma luz na presença do sol da justiça, o qual ele anunciava. O temperamento de João não era o que se arquejava ou se encolhia, não era um caniço agitado pelo vento. Ele não era um homem de hábitos corteses apropriados ao palácio do rei, não. Vemos nele um Elias, um homem de ferro, um filho do trovão. Ele rugia como um jovem leão sobre sua presa e não temia a presença de ninguém. Alguns indivíduos são tão naturalmente domesticados de espírito, para não dizer de mente fraca, que naturalmente se tornam subservientes e constituem outros como seus líderes. Tais indivíduos estão aptos a errar ao se diminuírem. Mas João era um homem em toda a sua plenitude. Sua grande alma apenas se curvava àquilo que era digno de honra. Ele era, na força de Deus, como uma coluna de ferro e como uma parede de bronze. Um herói pela causa do Senhor. Mesmo assim, ele se sentou na presença de Jesus como uma criancinha se senta na escola, aos pés do seu professor, e exclamou: do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Marcos 1,7. Além disso, lembre-se de que João era um homem dotado de grandes habilidades suficientes o bastante para tornar uma pessoa arrogante. Ele foi profeta, sim, e mais do que um profeta.
Quando ele apareceu pregando no deserto, sua eloquência ardente logo atraiu o povo de Jerusalém e de todas as cidades vizinhas. E as margens do Jordão viram uma vasta multidão de ouvintes ansiosos ao redor do homem que usava vestes de pele de camelo. Milhares de pessoas se reuniram para ouvir os ensinamentos de alguém que não havia sido criado aos pés dos rabinos, nem tinha sido instruído em eloquência, à maneira das escolas. João era um homem de discurso corajoso, simples, eloquente e convincente. Ele não era um mentor irrelevante, mas um mestre em Israel. Mesmo assim, ele não evocava ares de grandeza, ao contrário, considerava que o lugar mais baixo no serviço do Senhor seria muito alto para ele. Perceba também que ele não era apenas um grande pregador, mas obteve grande sucesso, não apenas em atrair as multidões, mas também em batizá-las. A nação inteira sentiu os efeitos do ministério de João e sabia que ele era um profeta. Eles foram balançados de um lado para o outro por suas palavras confrontadoras, da mesma forma que o milho do outono é movido pelo sopro do vento. Quando um homem sente que tem poder sobre a multidão de seus semelhantes, ele fica muito propenso a se exaltar e se enaltecer demasiadamente. Mas não João. Ele era fidedigno para o Senhor confiar a ele tão extraordinária popularidade e grande sucesso. Pois, embora tivesse todas essas honras, ele humildemente as colocava aos pés de Jesus e dizia: não sou digno nem mesmo de ser o mais irrelevante dos escravos na casa do Messias. Recorde-se também que João era um líder religioso e que tinha a oportunidade, se quisesse, de se tornar o líder de uma poderosa seita. As pessoas estavam evidentemente dispostas a segui-lo. Sem dúvida, havia alguns que não teriam seguido o próprio Cristo se João não tivesse pedido que eles fizessem isso, se não tivesse testemunhado: eis o Cordeiro de Deus, João 1:29, e confessado repetidas vezes dizendo: eu não sou o Cristo, João 1:20. Lemos sobre algumas pessoas que, anos após a morte de João Batista, ainda eram seus discípulos. Portanto, João teve a oportunidade de desviar uma multidão que teria se tornado seus seguidores e assim exaltado o seu nome entre os homens. Porém, ele desprezou isso. Sua elevada visão acerca do seu mestre o impediu de nutrir qualquer desejo de liderança pessoal. E colocando-se não no lugar de um capitão dos anfitriões do Senhor, mas como um dos soldados mais rasos do exército, afirmou: do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Lucas 13:16. Você já refletiu sobre qual foi o motivo que levou João a manter-se na posição que lhe cabia? Não era porque ele tinha grande consideração por seu mestre e profunda reverência por ele? Ah, irmãos, por causa de nossa escassa consideração por Cristo, é perigoso para o Senhor nos confiar qualquer outra posição senão as mais inferiores. Eu acredito que muitos de nós poderíamos ter sido 10 vezes mais úteis, porém, simplesmente, não seria seguro para Deus permitir que assim fosse. Seríamos presunçosos e, como Nabucodonosor, teríamos nos gabado, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Daniel 4:30. Muitos homens tiveram de lutar na retaguarda, mas serviram limitadamente ao seu Senhor e desfrutaram de um ligeiro sucesso, visto que não deram a Cristo suficiente reverência. Não amaram seu Senhor o bastante. Consequentemente, o ego foi entronizado furtivamente para sua própria ruína, para a aflição da igreja e para a desonra do seu Senhor. Ó, quão elevados pensamentos de Cristo e pobres pensamentos nossos! Ó, que vejamos Jesus preenchendo tudo em todas as coisas e que sejamos menos que nada perante Ele. Tendo assim introduzido tal assunto, nosso objetivo nesta manhã é extrair ensinamentos da expressão que João mencionou aqui e em outras passagens, em relação a si mesmo e a seu Senhor, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Percebo, a partir disso, primeiro, que nenhum serviço sagrado deve ser feito de maneira leviana. Segundo, que nossa indignidade é evidente diante de qualquer tipo de obra sagrada. Terceiro, que essa nossa indignidade, quanto mais profundamente sentida, deve nos estimular em vez de nos desanimar, pois sem dúvida assim ocorreu no caso de João Batista. Então, observe primeiro que nenhum serviço sagrado deve ser feito de maneira leviana. Desatar as correias das sandálias de Cristo pode parecer muito trivial, pode até dar a impressão de que implica na perda do respeito próprio por um homem de posição e influência.
ao se rebaixar para executar funções que um servo poderia muito bem desempenhar. Por que eu deveria me sujeitar a fazer isso? Eu aprenderei de Cristo, distribuirei pão à multidão por Cristo, terei meu barco preparado à beira-mar para que Cristo possa pregar, ou buscarei o jumentinho no qual ele montará entrando triunfantemente em Jerusalém. Mas que necessidade há para o discípulo se tornar um mero criado? Uma questão como essa fica assim silenciada para sempre, e o espírito que a dita é praticamente censurado. Não há nada de desonroso em um ato pelo qual Jesus é honrado. Nada deprecia um homem cujas ações honram o seu Senhor. Não é possível que qualquer obra piedosa esteja abaixo de nossa dignidade. Portanto, devemos compreender que o menor grau de serviço confere dignidade ao homem que o executa de todo o coração. Mesmo a forma mais insignificante e incompreensível de servir a Cristo é mais elevada e sublime do que somos dignos de empreender. Agora observe que as pequenas obras realizadas para Cristo, como calçar as sandálias e desatar as correias delas, geralmente contêm mais da essência da filiação nelas do que em obras maiores. Na rua, alguém fará uma gentileza a outrem, e a ação realizada é amigável, mas atos filiais você deve encontrar dentro de casa. Lá o filho não empresta dinheiro para o pai, nem faz negócios com ele, mas nos pequenos atos que realiza revela sua identidade de filho. Quem sai ao encontro do pai no fim do dia? E qual é a ação que quase sempre demonstra o amor infantil? Veja a criança cambaleando com os chinelos do pai e correndo com suas botas assim que o pai as descalça. O serviço é pequeno, mas é amoroso e genuíno, e tem mais afeto do filho do que o ato do servo que traz a comida, que arruma a cama ou que executa qualquer outra tarefa mais essencial. Esses atos concedem à criança grande satisfação e expressam seu amor ao pai. Ninguém que não seja meu filho ou que não me ame da mesma forma jamais sonharia em executar tal serviço com tanto contentamento. A pequenez do ato o adapta à capacidade da criança e há algo nele que o torna uma expressão apropriada do afeto de uma criança. Assim, é o mesmo com as pequenas ações realizadas por Jesus. Muitas vezes, os homens do mundo ofertam seu dinheiro para a causa de Cristo, dando grandes somas para a caridade ou missões, mas são incapazes de chorar secretamente pelos pecados de outros homens, ou de expressar uma palavra de conforto para um irmão desolado. Visitar uma pobre mulher doente, ensinar uma criança, resgatar um estranho, orar pelos inimigos ou sussurrar uma promessa aos ouvidos de algum santo abatido pode manifestar mais da filiação do que construir uma fileira de casas de amparo aos pobres ou fazer uma doação para uma igreja. Nas menores ações feitas para Cristo, é bom sempre lembrar que é tão necessário fazer as pequenas coisas quanto as obras maiores. Se os pés de Cristo não forem lavados, se suas sandálias não forem desatadas, ele pode sofrer e seus pés ficarem feridos, de modo que sua jornada seja encurtada e muitas aldeias sejam privadas da bênção de sua presença. O mesmo acontece com outras coisas de menor importância. Há tanta necessidade de intercessões silenciosas dos santos como da pregação pública da verdade de Deus diante de milhares de pessoas reunidas. É tão necessário que as crianças sejam instruídas em seus cânticos quanto monarcas sejam repreendidos pelo pecado. Lembramos a velha história de como a batalha foi perdida devido à ausência de um único prego em uma ferradura. E talvez até agora a igreja possa ter perdido sua batalha por Cristo, porque algum trabalho menor que deveria ter sido feito para Jesus foi negligenciado. Eu não ficaria surpreso se descobrisse que muitas igrejas não desfrutaram da prosperidade porquanto, embora tenham dado ouvidos ao ministério público e às ordenanças visíveis, foram negligentes em alguma tarefa secundária. Muitas carruagens quebram devido à falta de atenção ao eixo. Um pequeno deslize faz com que a flecha se desvie do alvo. Ensinar uma criança a cantar Jesus gentil e orientar seu coração juvenil ao Redentor pode parecer insignificante, mas também pode ser uma parte extremamente essencial no processo desse trabalho gracioso de uma educação cristã, pela qual a criança mais tarde se tornará alguém crente em Cristo, um ministro e um ganhador de almas. Omita essa primeira lição e talvez você tenha contribuído para desviar uma vida. Veja outro exemplo. Certa vez, um pregador se viu convocado a ministrar em um vilarejo isolado.
A tempestade era terrível e, embora o pregador tenha mantido seu compromisso, ele descobriu que apenas uma pessoa havia comparecido ao local de reunião. Ele pregou para aquele ouvinte um sermão tão ousado como se o recinto estivesse lotado. Anos mais tarde, ele soube que havia novas igrejas em todo o distrito e descobriu que seu único ouvinte naquele dia tinha se convertido e se tornado o evangelista de toda aquela região. Se o pregador tivesse se recusado a ministrar apenas para uma pessoa, quantas bênçãos teriam sido retidas? Irmãos, nunca deixem de desatar as correias das sandálias de Cristo, pois vocês não sabem o que pode resultar disso. O destino humano muitas vezes gira em uma dobradiça tão pequena que é quase invisível. Nunca diga a você mesmo, isso é insignificante. Para o Senhor, não há nada que seja considerado insignificante. Nunca diga, mas isso certamente poderia ser deixado de lado sem grandes perdas. Como você poderia saber? Ora, se esse é seu dever, aquele que lhe atribuiu tal tarefa sabia o que estava fazendo. Não negligencie de forma alguma qualquer porção das ordens de Deus, nem mesmo um jota ou tio, pois em todos os seus mandamentos há perfeita sabedoria, e seria sensato de sua parte obedecê-los fielmente. Além disso, as pequenas coisas feitas para Cristo costumam ser as melhores provas da verdade de nossa conversão. Obediência nas coisas menores tem muito a ver com o caráter de um servo. Se você contratar uma empregada para cuidar de sua casa, você sabe muito bem se ela é uma boa ou uma má empregada com base no fato de que as principais atribuições do dia serão cumpridas. A comida será cozida, as camas serão arrumadas, a casa será varrida e a porta será atendida. Mas a diferença entre uma empregada, que é a felicidade do lar, e outra, que é uma praga, está numa série de pequenos detalhes que não podem ser, porventura, colocados em uma folha de papel, mas que, em grande parte, constituem conforto ou desconforto doméstico e que, portanto, determinam a essência de uma empregada. O mesmo acontece, creio eu, na vida cristã. Não suponho que a maioria de nós omitiria as questões mais importantes da lei. Como cristãos, esforçamo-nos para manter a integridade e justiça em nossas ações e procuramos gerir nossas casas no temor do Senhor, na maioria dos assuntos. Mas é mantendo os olhos postos em Deus que o espírito de obediência se manifesta melhor, nos pequenos detalhes. É quando mantemos nosso olhar voltado para o Senhor, da mesma forma como os olhos das servas olham atentamente para sua patroa sobre as ordens do que deve ser feito diariamente. O espírito verdadeiramente obediente deseja saber a vontade de Deus em qualquer assunto, e mesmo em questões que parecem insignificantes para o mundo, pelo mesmo motivo, o espírito obediente diz: obedecerei a este assunto para mostrar ao meu Senhor que, mesmo nos pequenos detalhes, desejo submeter minha alma à sua vontade. Nos pequenos detalhes revelam-se as verdadeiras intenções. Qualquer hipócrita pode assistir aos cultos de adoração, mas nem todos irão às reuniões de oração, ou lerão a Bíblia em segredo, ou conversarão com outros santos sobre as verdades de Deus. Essas coisas são menores, julgam eles, por isso ignoram-nas e caem na condenação. Onde a fé é profunda, a oração é amada. Onde a fé é superficial, a atenção é dada apenas aos atos públicos de adoração. Você encontrará essa mesma verdade em relação a outras coisas. É muito provável que uma pessoa que não seja cristã não lhe dirá que o branco seja preto, mas, sem hesitar, irá declarar que bege é branco. A pessoa irá nessa direção. Mas o cristão não iria metade do caminho da falsidade. De fato, ele se recusaria a avançar até mesmo 1 centímetro nessa estrada. Uma vez que ele não trairia você com 2.000 libras esterlinas, também não o trairia com míseros 2 centavos. Ele não tira 1 centímetro ou 1 metro se não for sua propriedade. O caráter de um cristão genuíno é evidente, mesmo no pouco. O selo do ourives é minúsculo, mas é por ele que a prata legítima é reconhecida. Há uma grande diferença entre aquele que carrega as sandálias de Cristo de bom grado e aquele que nunca se rebaixará a nada que considere inferior ao seu nível. Até mesmo um fariseu pode convidar Cristo à sua casa para um jantar. Ele está disposto a dividir a mesa com um grande líder religioso. Mas nem todo mundo vai se abaixar para desatar as correias das sandálias do Senhor. Porque o mesmo fariseu que ofereceu o banquete não lhe trouxe água para lavar os pés de Jesus, nem lhe deu um beijo de boas-vindas. Ao esquecer os pequenos detalhes, tornou evidente a falta de sinceridade de sua hospitalidade.
E estou inclinado a pensar que Marta e Maria nunca se esqueceram de desatar as correias das sandálias do Mestre e que Lázaro nunca permitiu que os pés de Jesus ficassem sujos. Então, como cristãos a serviço de Cristo, eu rogo para que vocês prestem atenção às coisas que não brilham, a tudo o que não recebe o reconhecimento dos homens, as coisas que aparentemente não têm honra alguma, pois nesses detalhes o amor de vocês será provado. Observe também que, em relação às pequenas tarefas, quase sempre há um certo grau de comunhão pessoal com Cristo nelas e que isso não é percebido nas tarefas maiores. Por exemplo, naquele que está diante de nós, desatar as correias de suas sandálias me coloca em contato com ele, mesmo que seja apenas para tocar seus pés. E eu creio que, se eu tivesse que escolher entre sair para expulsar demônios, pregar o evangelho e curar os enfermos, ou ficar ao seu lado e sempre desatar as correias de suas sandálias, eu preferiria esta última opção. Judas fez a primeira parte. Ele saiu com os 12 e viu Satanás cair do céu como um raio. Mas ele parece que negligenciou os pequenos atos que nos colocam em contato direto com o Senhor. Judas, sendo tesoureiro de Cristo, revelou ser um ladrão. Beijando Cristo, legitimou-se como um traidor. Mas a pessoa íntegra é aquela que não negligencia aquilo que a relaciona pessoalmente com Cristo. Ela evidencia a retidão do coração. Nunca houve ação maior debaixo das estrelas do que quando a mulher quebrou o frasco de alabastro com um perfume fino e o derramou sobre Jesus. Embora os pobres não se beneficiaram e nenhum doente foi curado com isso, esse ato foi realizado exclusivamente para Jesus e, portanto, tinha uma doçura peculiar. Muitas vezes há ações semelhantes que não afetam os outros, porque as desconhecem. E pode ser que essas ações não tenham grande valor para ninguém e sejam consideradas insignificantes. Mas se forem feitas para Cristo, têm um encanto peculiar, pois se encerram em sua bendita pessoa. A verdade é que se trata de apenas desatar as correias das sandálias, mas são as sandálias de Jesus, e isso enobrece tal ação. Queridos irmãos, vocês sabem o que quero dizer, embora eu não possa expressar isso em uma linguagem mais clara nesta manhã. O que quero dizer é que se houver algo pequeno que eu possa fazer por Cristo, mesmo que meu pastor não saiba, mesmo que os diáconos e os presbíteros não percebam, mesmo que ninguém repare, e se eu não o fizesse, mas ninguém sofreria qualquer calamidade por isso, mas se eu o fizer, será do agrado do meu Senhor e terei prazer em tê-lo feito por Ele, portanto, ficarei atento para fazê-lo, pois se for para Ele, não é algo insignificante. Mais uma vez, observe também a respeito daquelas ações graciosas que quase ninguém estima, mas sabemos que Deus aceita nossa adoração nas pequenas coisas. Ele permitiu que o seu povo trouxesse bois, outros trouxessem carneiros como oferta. E nesses casos é porque eram pessoas abastadas o suficiente para oferecer um sacrifício do seu gado ou rebanho. Mas Deus também permitiu que os pobres oferecessem um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E em nenhum lugar da palavra de Deus encontrei que a oferta das 2 rolinhas agradasse menos a Deus do que o sacrifício de um boi. Também sei com certeza que nosso bendito Senhor, quando viveu na terra, amava os louvores das crianças. Elas não trouxeram ouro nem prata como os sábios do Oriente, mas exclamavam Hosana, e o Senhor não se aborrecia com suas hosanas, mas aceitava seus louvores infantis. E lembramos que uma viúva que lançou no gasofilácio 2 pequenas moedas que somavam apenas alguns centavos, mas como era todo o seu sustento, Jesus não rejeitou a oferta, pelo contrário, registrou aquele ato para a honra e memória daquela viúva. Estamos acostumados a ouvir sobre esse acontecimento, mas por tudo isso é muito maravilhoso. 2 pequenas moedas de pouco valor monetário, mas de imensurável valor ao Deus infinito. Alguns centavos aceitos pelo Rei dos Reis, alguns centavos reconhecidos por aquele que criou os céus e a terra e que declarou: se eu tivesse fome, não lhes diria, pois sou o dono do gado nas milhares de colinas. 2 moedas recebidas com satisfação pelo Senhor de tudo. Foi como derramar uma gota d'água no oceano, mas para o Senhor não era pouco. Portanto, não mensure as pequenas ações segundo as medidas e critérios humanos, mas avalie-as como Deus o faz, pois o Senhor considera o coração do seu povo. Deus não pesa tanto as ações em si, mas os motivos por trás delas. Portanto, valorize a tarefa de desatar as correias das sandálias do Senhor e não despreze o dia dos humildes começos.
Zacarias 4:10. Agora, irmãos e irmãs, nesse segundo ponto, desejo levá-los a considerar a nossa própria indignidade, que certamente sentiremos quando praticarmos qualquer serviço cristão verdadeiro. Acredito que, em geral, a pessoa que não faz absolutamente nada conserva uma alta consideração sobre si mesma. Você pode perceber que normalmente os críticos mais afiados são aqueles que nunca escrevem e que os mais severos juízes de batalha são aqueles que mantêm uma distância segura das armas. Os cristãos do tipo luvas de pelica, que jamais ousam tentar salvar almas, têm uma rapidez maravilhosa para nos dizer quando somos muito austeros ou muito serenos em nossa fala. E eles detectam facilmente se nosso modo de agir é inconstante ou muito entusiasmado. Tem um faro muito aguçado para detectar qualquer fanatismo ou desordem. Da minha parte, sinto-me bastante seguro quando conto com a censura desses senhores, pois não estamos demasiadamente errados quando eles nos condenam. Assim que alguém começa a trabalhar arduamente para o Senhor Jesus, rapidamente perceberá que é indigno de ocupar até o lugar mais irrelevante a serviço de alguém tão glorioso. Vamos considerar esse fato por um momento. Queridos irmãos e irmãs, quando nos lembramos de quem éramos, tenho certeza de que nos sentimos indignos de fazer o menor dos serviços para Cristo. Vocês sabem como Paulo descreve a maldade de alguns de seus adversários, e ele acrescenta: tais fostes alguns de vós. 1 Coríntios 6:11. Quanta dureza de coração alguns de nós tínhamos para com Deus, quanta rebelião, quanta obstinação, quanto apagamento de seu espírito e quanto amor pelo pecado. Mas se eu me curvar para desatar as correias das sandálias daquele que foi crucificado por mim, umedecerei a marca do prego com minhas lágrimas e direi: meu Salvador, seria-me permitido sempre tocar os seus pés? Certamente, o filho pródigo, se alguma vez desatou as correias das sandálias de seu pai, poderia dizer: essas mãos alimentavam os porcos. Essas mãos muitas vezes ficavam manchadas de prostituição. Eu vivia na impureza e fui primeiro um animal festeiro e depois cuidava dos porcos. E é um amor maravilhoso que me permite agora servir a um tão bondoso Pai. Os anjos do céu invejam a pessoa a quem é permitido executar as tarefas mais humildes para Cristo, embora eles nunca tenham pecado. Que grande favor temos que, depois de sermos contaminados pelo pecado, somos chamados a servir ao Salvador, em quem não há pecado. Mas então, outra reflexão nos sobrevém. Precisamos lembrar o que somos e o que éramos. Eu digo o que somos, pois embora tenhamos sido lavados no sangue de Jesus e recebido um coração limpo e um espírito reto, somos como uma flecha torta, pois a corrupção habita em nós. Às vezes, é difícil manter até mesmo um pouco de fé. Somos tão inconstantes, tão instáveis, tão quentes, tão frios, tão convictos e então tão negligentes. Somos tudo, exceto o que devemos ser, de modo que podemos nos maravilhar de que Cristo nos permita fazer o menor trabalho para Ele. Se Ele nos colocasse na prisão e nos mantivesse lá, enquanto não nos executasse e sem nos dar o que realmente merecemos, ainda assim estaria nos tratando com misericórdia. No entanto, Ele nos chama para fora da prisão e nos coloca a seu serviço. Por isso, devemos sentir-nos indignos de realizar até mesmo as tarefas mais simples em sua casa. Além disso, amados, até mesmo as tarefas que consideramos pequenas requerem uma disposição de coração melhor do que costumamos ter. Tenho certeza de que a tarefa de pregar o Evangelho aqui apresenta a minha própria indignidade muito mais do que eu poderia ver de outra forma. Se é pela graça que podemos ver nosso pecado, agradeço a Deus por pregar o Evangelho, pois me faz ver minha própria condição. Às vezes, pregamos sobre Jesus Cristo e queremos glorificá-lo, mas sem fervor no coração, e não damos ao Senhor o seu justo valor. E embora o texto do qual estamos pregando o coloque no trono mais alto, o nosso coração não faz. Então pensamos que poderíamos arrancar nosso coração para remover todas aquelas manchas de depravação que nos impedem de viver plenamente em união com a gloriosa verdade diante de nossos olhos. Talvez, em outras ocasiões, temos que fazer um convite ao pecador e tentar conduzi-lo a Cristo. E essa tarefa requer tanta compaixão que, se Cristo estivesse pregando nosso sermão, Ele o regaria com suas lágrimas. Porém, nós ministramos com olhos secos, quase sem emoção, e então açoitamos nosso coração empedernido, que não se comove e não pode ser obrigado a sentir.
Acontece exatamente o mesmo em outras tarefas. Você já não pensou, tenho que dar minha aula à tarde, mas não estou preparado. Fiquei preocupado a semana toda com muitos problemas e minha mente não está à altura agora para cumprir este dever. Desejo amar meu Senhor, mas não estou convicto se o amo ou não. Eu deveria ser sincero com esses meninos e meninas, mas provavelmente não serei. Vou sentar-me e dar minha aula como um papagaio, sem vida, sem amor. Sim, então dolorosamente você reconhece que não é digno de desatar as correias das sandálias do seu Senhor. É possível que esta tarde você visite um homem em seu leito de morte e você tentará contar a ele sobre o caminho para o céu. Ele é um incrédulo. Você gostaria de ter uma língua de fogo para falar com ele. Em vez disso, sua língua é de gelo. Assim você diz: ó Senhor, como posso me sentar ao lado daquela cama e pensar naquele pobre homem que estará nas chamas do inferno, talvez daqui a uma semana, a menos que ele receba Cristo. E apesar disso, não trato friamente esse tremendo perigo como se fosse um assunto extremamente irrelevante. Sim, centenas de vezes nos sentimos incapazes de executar qualquer tarefa. Se o Senhor quisesse ajudantes em sua cozinha, ele poderia ter encontrado pessoas melhores do que nós. E, se ele precisasse de alguém para tirar o lixo de sua casa, ele poderia ter encontrado homens melhores do que nós para essa tarefa. Diante de um mestre como ele, não somos dignos de ser seus servos. O mesmo sentimento surge de outra maneira. Não deveríamos confessar, irmãos e irmãs, em vista do que temos feito por Cristo, que, em nossa conduta, olhamos muito mais para nós mesmos? Nós escolhemos nosso trabalho, e essa escolha é guiada pelo instinto de respeito próprio. Se somos solicitados a fazer algo que gostamos, nós fazemos. Se formos chamados a participar de uma reunião em que seremos aclamados, ou para realizar um serviço que nos elevará na escala social, ou que nos dará uma opinião melhor aos olhos de outros cristãos, nós o aceitamos prontamente, como um peixe abocanha a isca. Mas suponha que tal tarefa nos traga vergonha. Suponha que exponha nossa ineficácia, ao invés de nossa habilidade. Nós nos desculpamos e a recusamos. O mesmo sentimento que Moisés experimentou quando o Senhor o chamou está sobre muitos de nós. Se eu tivesse que falar sobre Cristo, alguém diz, começaria a gaguejar, como se Deus não tivesse criado a boca do gago e a boca do eloquente, e como se, ao escolher Moisés, Deus não soubesse tudo sobre ele. Moisés deve falar por Deus, pois gaguejando irá glorificá-lo. Mas Moisés não gosta disso. E muitos, em casos semelhantes, não tiveram a graça suficiente para realizar o trabalho. Se não posso honrar ao Senhor com 10 talentos, vou me recusar a servi-lo com 1. Se não posso voar pelos céus como um anjo com asas poderosas e tocar a trombeta estridente para despertar os mortos, recusarei ser uma abelhinha a colher mel, cumprindo a ordem do Senhor? Só porque eu não posso ser um leviatã, vou me recusar a ser uma formiga? Que loucura e que rebelião, se formos tão perversos. E se você já realizou alguma obra sagrada, não notou que o orgulho está à espreita? Deus dificilmente permitirá que sejamos bem-sucedidos em todos os trabalhos, pois tendemos a nos tornar arrogantes. Como fizemos isso bem! Não queremos que ninguém diga, isso foi feito de forma muito inteligente, bem feito, com muito cuidado e dedicação, pois já dizemos tudo isso a nós mesmos e acrescentamos, sim, você foi zeloso sobre esse trabalho. Você fez o que muitos não teriam feito e você também não se gabou disso. Você não chamou os vizinhos para ver. Você tem feito isso simplesmente por seu amor a Deus. Por isso, você é alguém excepcionalmente humilde. Ninguém pode dizer que você é orgulhoso. Ai de mim! Que elogios! Mas a verdade é que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Não somos dignos de desatar as correias das sandálias de Jesus, porque, se o fizermos, começamos a dizer a nós mesmos, como somos eficientes, pois nos foi permitido desatar as correias das sandálias do Senhor. Se não contarmos com grande alegria para o outro, pelo menos dizemos para nós mesmos e sentimos que valemos alguma coisa, que somos alguém e que a nossa boa reputação não é pequena. Meus irmãos, devemos sentir que não somos dignos de fazer nem mesmo as tarefas mais humildes para Cristo, pois quando descemos para o nível mais baixo, Jesus sempre vai além, a um nível ainda mais baixo do que fomos. É algo pequeno carregar suas sandálias?
Então, o que dizemos sobre a atitude do Senhor quando lavou os pés de seus discípulos? Suportar um irmão mal-humorado, ser gentil com ele e dizer: vou ceder a ele em tudo porque sou cristão, isso é descer para um nível mais baixo. Mas nosso Senhor suportou muito mais por nós. Ele foi paciente com a fraqueza do seu povo e perdoou até 70 vezes 7. E suponha que estejamos dispostos a assumir a posição mais baixa na igreja, mas o Senhor Jesus assumiu uma posição ainda mais baixa porque ele tomou o lugar da maldição. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Às vezes, estou disposto a ir às portas do inferno para salvar uma alma, mas o Redentor foi mais longe, pois sofreu a ira de Deus pelos eleitos. Se há um cristão tão humilde aqui, que não tem pensamentos arrogantes sobre si mesmo, mas prefere ser o último entre seus irmãos, esse desfruta de grande graça. Mas saiba, meu querido irmão, que você não chegou a um nível tão baixo quanto Cristo, porque ele a si mesmo se esvaziou. Filipenses 2,7. E você ainda tem algo de si mesmo. Ele, no entanto, assumiu a forma de servo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Verso 8. Você não chegou a esse ponto, a morte de um criminoso pendurado no madeiro, e nunca chegará a esse nível. Quão profundo e maravilhoso é o amor do Redentor. De agora em diante, observemos o quão baixo podemos chegar lado a lado com o Senhor. Entretanto, quando chegarmos ao nosso ponto mais baixo, lembre-se de que Ele vai além, desce ainda mais baixo, para que possamos sentir verdadeiramente que o lugar mais baixo é muito alto para nós, porque Ele ainda foi mais baixo. Caros amigos, para colocar tais coisas de maneira prática, pode parecer que falar a uma única pessoa sobre o estado de sua alma é um dever muito pequeno para qualquer um de vocês. Se você fosse convidado para pregar para 100 pessoas, você o faria. Assim, peço-lhe solenemente, em nome de Deus, que não permita que o sol se ponha hoje sem que você tenha falado com um homem ou uma mulher a respeito da situação da alma dele ou dela. Você não fará? Isso parece pouco para você? Então eu preciso ser claro com você e dizer-lhe que você não é digno de fazê-lo. Fale hoje a um menino sobre a condição da alma dele. Não diga: não podemos conversar com as crianças, não podemos nos rebaixar ao nível delas. Que tal pensamento não ocupe nossa mente, pois mesmo que o trabalho seja como o de desatar as correias das sandálias do mestre, devemos fazê-lo. David Brainerd, quando estava morrendo e não podia mais pregar aos índios, ensinou um menino indígena que ficava ao lado de sua cama a ler. Quando alguém o visitou, Brainerd comentou: eu pedi a Deus que não me deixasse viver mais do que pudesse continuar a ser útil. Então, já que não posso mais pregar, estou ensinando este humilde menino a ler a Bíblia. Jamais devemos pensar que estamos nos rebaixando quando ensinamos crianças, mas se isso significa nos rebaixar, então vamos nos rebaixar. Talvez haja alguns aqui que tenham a oportunidade de fazer o bem às mulheres de natureza decaída. Você recusaria envolver-se em tal trabalho? Essa é a reação de muitos, pois acham que podem fazer qualquer coisa, exceto falar com esse tipo de mulher. Por acaso isso não é o desatar as correias das sandálias do seu mestre? Portanto, é uma tarefa honrosa. Experimente, irmão. Não é humilhante se você fizer isso por Jesus. De fato, está mesmo acima do seu melhor, pois você não é digno de fazer isso. Possivelmente, perto da sua casa, há um bairro com gente extremamente carente. Você não gosta de se misturar com eles, pois eles são sujos e talvez tenham infecções e doenças. Bem, é uma pena que os que vivem na miséria quase sempre sejam tão sujos, mas o orgulho é imundo. Você diz: não posso ir lá. Por que não? Você é um cavaleiro tão pomposo que tem medo de sujar as mãos? Agindo assim, você não desatará as correias das sandálias do seu Senhor. O Senhor viveu entre os pobres e era ainda mais pobre do que eles, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Que vergonha, servo arrogante e perverso, que tem um Senhor tão amoroso e condescendente. Cumpra o seu dever e desate as correias das sandálias imediatamente. Em vez de pensar que fazer esse ou aquele trabalho por Jesus o humilharia, eu lhe digo, seria uma honra para você. Na verdade, você não é qualificado para fazer isso. Essa honra é grande demais para você e recairá sobre a seara de pessoas melhores. Amados, tudo se resume a isto. Qualquer tarefa que pode ser feita para Cristo é boa demais para nós.
Precisa-se de alguém para vigiar a entrada, alguém que queira cuidar das últimas fileiras, alguém para ensinar os ignorantes esfarrapados, alguém para convidar as pessoas a irem ao local de adoração, oferecer-lhes o seu lugar e levantar-se para que outros se sentem. Ora, que assim seja, pois prefiro ser o porteiro da casa do Senhor, ou mesmo o capacho, a ser contado entre os mais nobres nas tendas dos iníquos. Tudo por Jesus, quanto mais baixo, melhor. Tudo por Jesus, quanto mais humilde, melhor. Tudo por Jesus. Quanto mais fundo descemos e quanto mais fundo mergulhamos os braços na lama até o cotovelo para encontrar pedras preciosas, quanto mais o fizermos, melhor. Esse é o verdadeiro espírito do homem regenerado, pois não consiste em subir para sentar-se entre os coralistas e cantar em grande estilo. Não consiste em vestir as túnicas finas com mangas largas para pregar. Não é a realização de cerimônias imponentes e deslumbrantes. Tudo isso é próprio da Babilônia. Mas sim em arregaçar as mangas para lutar a batalha por Cristo e sair para estar entre o povo como servo humilde, determinado a resgatar alguém por qualquer meio. É isso que o Senhor quer que você faça, visto que nisso consiste o desatar das correias das sandálias dele. E agora, nosso último tópico é o seguinte: tudo isso deve nos estimular e não nos desanimar. Embora não sejamos dignos de realizar a referida tarefa, é por essa razão que devemos nos apropriar da graça que nos concede a honra de cumprir tal empreendimento. Não diga, não sou digno de desatar as correias das sandálias do Senhor, portanto, não vou mais pregar. Oh não, pelo contrário, vamos pregar com mais fervor. João fez isso e, em sua pregação, ele acrescentou advertências. As pessoas devem ser advertidas quando ministramos a elas. Devem ser informadas sobre o julgamento que vem separar o precioso do vil. Devemos realizar nossa obra de todas as maneiras possíveis, sem omitir as partes mais dolorosas, fazendo tudo o que Deus designou para nós. João foi chamado para dar testemunho de Cristo. Ele se sentiu indigno de fazer isso, mas não se esquivou de tal responsabilidade. O tema de toda a sua vida foi anunciar e proclamar: vejam, contemplem, eis o Cordeiro de Deus. E ele o fez intensamente, jamais interrompeu o seu apregoar. Ele também se ocupou com o batismo. Era o rito de iniciação da nova dispensação e estava constantemente imergindo aqueles que acreditavam. Nenhum trabalhador foi tão incansável como João Batista. Ele entregou-se com toda a sua alma a seu ministério, pois sentiu que não era digno de fazer tal obra. Irmãos e irmãs, se vocês estiverem ociosos, seu sentimento de indignidade, infelizmente, irá prejudicá-los. Mas se o amor de Deus estiver em sua alma, vocês dirão: já que, quando eu faço o meu melhor, o resultado é tão imperfeito, farei sempre o melhor que puder. Já que meu trabalho se torna ínfimo quando faço o melhor que posso, sempre farei o meu máximo. Eu poderia ofertar, dar todo o meu sustento a Jesus e dar a Ele toda a minha vida e depois entregar meu corpo para ser queimado, mas seria apenas uma pequena retribuição por um amor tão admirável, tão divino como o que tenho experimentado. Portanto, se eu não puder fazer tudo isso, de qualquer maneira, eu darei ao Senhor tudo que eu puder. Vou amá-lo em tudo que puder. Vou clamar a Ele tanto quanto puder. Falarei sobre Ele tudo o que puder e compartilharei seu evangelho a todos com quem puder. E não haverá tarefa que seja irrelevante demais para eu fazer, se a causa de Cristo assim requerer. Irmãos, a vida de João não foi fácil, pois sua comida era gafanhotos e mel silvestre. Mateus 3:4. Suas vestes não eram macias e finas, como daqueles que vivem em palácios. Ele se vestia com peles ásperas de camelo, e assim como sua vida foi bem difícil, sua morte também o foi. Sua coragem o levou a um calabouço. Sua fidelidade corajosa rendeu-lhe o martírio. Aqui está um homem que viveu negando a si mesmo e morreu testemunhando a verdade e a justiça. E tudo isso porque tinha o seu mestre na mais alta estima. Que a nossa estima pelo Senhor cresça e aumente de tal forma que possamos resistir a tudo por Cristo, até mesmo entregar a nossa vida por amor ao seu nome. Alguns missionários moravianos, nos antigos tempos da escravidão, foram para uma das ilhas das Índias Ocidentais para pregar, mas descobriram que não lhes era permitido ensinar lá, a menos que eles mesmos se tornassem escravos. E assim o fizeram. Eles se venderam como escravos para nunca mais voltar, para que pudessem salvar almas entre os escravos.
Ouvimos falar de outros 2 homens santos que se submeteram a ser confinados em uma casa de leprosos para salvar almas entre os enfermos, plenamente conscientes de que nunca mais teriam permissão para sair. Eles foram lá sabendo que seriam infectados com lepra e morreriam, mas ao fazer isso, eles poderiam salvar almas. Eu li sobre um, Tomé de Jesus, que foi para o norte da África para viver entre os cristãos cativos. E lá ele viveu e morreu como um fora da lei e um escravo, a fim de encorajar seus irmãos a pregar sobre Jesus. Irmãos, jamais alcançamos esse nível de devoção. Estamos muito aquém do que Jesus merece. Nós damos a Ele pouquíssimo, damos a Ele apenas o que teríamos vergonha de não dar. Muitas vezes entregamos nosso zelo a Ele por 1 ou 2 dias e então nos acalmamos, acordamos de repente, mas depois voltamos a dormir mais profundamente. Hoje parece que vamos atear fogo no mundo e amanhã mal mantemos nossas lâmpadas preparadas. Fazemos votos e prometemos que empurraremos a igreja para frente e arrastaremos o mundo atrás de nós. E tão logo nos tornamos como as carruagens de Faraó, sem rodas e arrastando-se pesadamente. Ó, quem dera se tivéssemos uma fagulha do amor de Cristo em nossa alma. Ó, se uma chama viva do altar do Calvário iluminasse todo o nosso ser com o entusiasmo divino por Cristo, que se entregou por nós para nos dar a vida. A partir deste momento, apropriem-se da intenção solene de sua alma com esta profunda resolução: vou desatar as suas sandálias. Procurarei as coisas pequenas, o desprezado, o humilde, e o farei como ao Senhor e não aos homens. Que Cristo Jesus me aceite como me salvou pelo seu precioso sangue. Amém.